Eu quero me apresentar para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez. Meu nome é Márcia Lerina, eu sou uma buscadora de 60 anos, que dediquei parte da minha vida nos últimos 30 anos a organizar uma matéria que se transformou numa plataforma de conhecimento e que tem o seu foco voltado para trabalhar com desenvolvimento pessoal e também com fluxo de possibilidade. A gente tem um olhar um pouco diferente da maioria das ferramentas que a gente conhece ou que a gente, de alguma forma, encontra pelo mercado, e a gente vai falar disso essa noite. E essa ferramenta nasceu por causa de crianças, por causa de uma perspectiva diferente que a Terra estava trazendo naquele momento. Então, é um prazer e uma alegria assim, imensa eu poder trazer essa informação e esse resultado dessa análise que a gente, com tanto carinho, vem observando ao longo dos anos e que, nesse momento, traz aí um potencial muito interessante para todos nós, né? Eu queria também colocar aqui que a gente tem 2 help na sala, um é do Felipe e o outro é do Lucas. A gente vai poder aí fazer todos os tipos de pergunta através do chat, o Felipe vai traduzir para a gente, eu vou parando, eu chamo isso de blocos, né, de fala, eu vou parando, dando uma checada no que a gente pode ir já evoluindo e respondendo, mas eu queria que todos ficassem tranquilos, que tudo que a gente tem realizado de maneira geral, a gente tem respondido todas as perguntas por e-mail e a gente manda pelos mails, né, as perguntas que foram feitas e as respostas. Então, se despreocupe se a gente não conseguir responder no ar, né, ao longo desse talk, a gente responderá e acabará respondendo todas meio por escrito também. Eu também queria falar que a gente está transmitindo isso pelo Zoom e pelo YouTube. Eu não sei que interferência isso dá, né, mas sentimos que era mais confortável para várias pessoas entrarem com os links mais simples que vão pelo YouTube, né? E resolvemos hoje de tarde fazer uma coisa que, assim, tem um pouco a ver com essa emoção, né? Eu acho que a gente vai ficando, como eu tenho dito, assim, a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando meio boba, né? A gente resolveu hoje de tarde criar como é que a gente poderia presentear essas pessoas que, de alguma forma, estão dedicando tanta atenção e tanta amorosidade ao movimento que nós da Human Code estamos fazendo. Então, nós temos talvez um presente, uma caixa surpresa, né, no final desse contato, e que acho que vai beneficiar muito a qualquer pessoa que esteja participando, que se interessa por esse conhecimento, porque ela vai ter a oportunidade de participar de um trabalho onde ela pode ter, através do meu trabalho, o entendimento dela e da família dela, ou das relações que ela vive, né? Então, vão aguardando aí, eu vou deixar essa informação para falar no final, porque agora eu estou aprendendo a ser mais marqueteira, né? Não era assim que eu funcionava antes. Então, vamos lá. Essa minha história, ela começa, eu queria contar um pouquinho de como ela começou, porque ela é uma história estranha, né? Alguém me pergunta, quais são as bases científicas disso que você está fazendo? Aí eu, blá, 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 porque assim, tá, você fala a verdade ou você inventa a estrutura que você está colocando dentro do que você faz, né? Eu acho que os caminhos naturais, eles são observados e transformados em informações científicas. Mas antes deles serem informações científicas, eles já existem, né? E eu nasci meio fora do contexto. Sou uma mulher muito curiosa desde criança, quando pequena, e com uma curiosidade muito interessante que me levou a construir vários caminhos diferentes. Eu não conseguia acreditar que a vida era tão assim, acorda de manhã, vai para o trabalho, estuda, um dia morre, que a vida era assim, sem que eu conseguisse entender, que tivesse um mapa, um roteiro, onde eu pudesse me basear. Eu sempre tive uma sensação muito tensa com essa incoerência que me parecia. Uma coisa tão bela, tão magnífica, tão exuberante, que meus pais rezavam lá agradecendo aos grandes mestres do universo. Como é que eu acordava todo dia, eu não sabia quem era, para onde eu ia, eu não entendia as coisas que se passavam. Então, aos 16 anos, eu comecei a ser acordada por muitas informações que já me circulavam,
Informações que vinham da medicina chinesa, maravilhosas, né? Com o livro do Imperador, que estudava todas as características dos meridianos, chakras, etc. e tal. Mas também eu entendia e buscava o entendimento da astrologia, muito sofisticada e complexa. Eu buscava conhecimento do tarô, dos arcanos maiores do tarô. Então eu entendia bastante de números. Eu gostava da numerologia, eu gostava da cabala. Eu frequentava o budismo, eu frequentava o centro espírita e eu era uma pessoa assim extremamente, quando a gente diz uau, que louca, né? E eu gosto dessas pessoas assim, porque elas têm espaços para poder ser protagonista de várias coisas na vida dela. Eu entrei nesse caminho muito por busca de entendimento e acabei gostando de uma certa vertente desse caminho, que era a vertente mais lógica, aquela onde eu não tinha que analisar e dizer, ah, isso aqui, isso ali, junto vai dar esse resultado. Eu preferia a vertente numérica. Então eu me aproximei muito de tudo que eu pudesse transformar no som em entendimento dos padrões através da matemática. E é por isso que eu fiquei muito conhecida como alguém que tem uma proximidade muito grande com a numerologia. Mas o que eu construí não é um sistema de numerologia. Ele é um sistema inédito, que uma parte dele se une à psicologia, e eu vou falar muito disso hoje, dentro de uma linha bem junguiana, com uma visão da visão antroposófica, com um olhar bem de Rudolf Steiner, da antroposofia, e de toda a sua visão e a sua viagem pelos setênios. Eu juntei essas duas matérias e fui estudar o ser humano. E quando eu fiz isso, eu estava fazendo para mim. Eu não estava pensando em criar um sistema, em dar aula. Eu tinha um empregaço naquela época e assim eu energizava muito meu ego. Tinha uma alegria danada de ganhar meu salário no final do mês, andar com meus saltos 7, com meus 1,80 m, meio que atropelando pessoas e relações, porque é assim que a gente faz quando a gente está num caminho onde você tem muitas informações na cabeça espirituais, mas na prática você executa elas muito pouco, né? Então, eu também tive minha fase de lidar com a minha vida desassociada um pouco entre a informação, que eu acho que isso acontece com todo mundo. Em algum momento, essas informações tinham muito significado, e não só um significado de matéria, mas um significado também, mais que profundo, assim, onde ele me trazia sentido e uma vontade muito grande de viver uma vida diferente de todos aqueles temas que a multinacional valorizava, mas que eu fui aos poucos me desencantando e entendendo que isso não era dentro da minha companhia, nem da empresa que eu trabalhava. Isso era um problema do sistema que eu vivia. E com as informações que eu tinha, eu queria muito mais da vida, né? Nesse momento, eu já estava grávida da minha filha e nasceu minha primeira e única filha, chamada Rebeca, que hoje está com 32 anos. Então, o meu caminho tem a idade da minha filha quando eu me assumo profissionalmente. Porque a chegada da Rebeca mexe profundamente comigo e acelera a minha intenção de fazer um caminho, uma caminhada na Terra conectada com uma ferramenta que pudesse me guiar e me dar visão de como eu podia criar uma qualidade melhor para o desenvolvimento da minha filha, sem falar mal dos meus pais, mas eu sou como todas as crianças no mundo, eu tenho muitos traumatismos, né? Desses problemas do amor, que hoje a gente está entendendo que talvez todos nós sofremos um pouco disso. Somos bilhões de sistemas precisando aprender isso. E eu tinha na cabeça que eu tinha que criar minha filha de um jeito diferente. E essa diferença, eu não imaginava que eu ia dedicar para a criação dela. Eu imaginava que para eu fazer diferente, eu teria que criar uma coerência comigo. E eu saio com essa metodologia, que na época já tinha bastante coisa estruturada, eu já tinha sonhos de atendimento, aí já não era mais eu atendi os amigos, eu já comecei a atender um grupo de pessoas com mais seriedade, ia fazer dinheiro com isso, e eu peço demissão da multinacional e começo um caminho novo, né, entre os 30 e 31 anos de idade, com uma alegria assim na alma assim absoluta
pensando que o mundo estava aberto para mim, que tudo ia ser maravilhoso, né? 3 dias depois de pedir demissão, eu estava desestruturada. Como é que eu tinha feito essa merda? Como é que eu ia sustentar minha vida? Um salário de multinacional executiva. No Brasil, multinacionais inglesas remuneravam de um jeito assim absolutamente alto. Mas aí já não tinha o que fazer, eu já tinha me colocado dentro da roubada, eu só tinha uma coisa para fazer, era seguir adiante e confiar que aquilo que genuinamente me motivou a sair dessa multinacional estava diante de mim, né? Foi um percurso muito interessante e muito enriquecedor. E foi aí que eu estruturei isso que hoje vocês acessam dentro desse site da Human Coach, que é uma autorização que essa empresa tem de explorar essa plataforma de conhecimento para os mais diversos tipos de aplicações. A plataforma hoje ela estuda 3 coisas básicas. Eu trouxe aqui algumas informações que poderiam ser visuais, mas é uma coisa que eu não estou muito ligada hoje em mexer, né? Trazer telas para compartilhar e mostrar. Essas 3 informações, ela estuda o indivíduo. E quando ela estuda o indivíduo, ela estuda como esse indivíduo se desenvolve. Depois ela estuda a jornada desse indivíduo, identificando em que fase da vida ele está, os cenários que estão em torno, como é que ele pode se mobilizar com mais consciência, identificando os aprendizados, trazendo as estratégias, identificando os riscos que você pode ter e associando esse cenário com o desenvolvimento daquele indivíduo. E há uns 10, 12 anos atrás, eu desenvolvi os algoritmos da conectividade. Então, a gente trabalha dentro do universo das empresas, criando visão de match entre equipes, trabalhando, organizando famílias e ambientes de sucessão, criando um entendimento uns dos outros, marido e mulher, filhos, famílias que se juntam, com essa ferramenta que mostra ao que, né, a gente se reúne, para quê? Que sentido tem aquele casamento, aquele filho, aquela filha. Eu peguei um pedacinho disso e resolvi estudar quando a pandemia começou. Por quê? Eu achei que esse impacto que a gente estava recebendo, ele ia trazer um benefício assim absoluto para todas as pessoas. Mas o primeiro olhar que me veio foi para a nossa idade mais adulta, mais madura. O que que isso ia nos transformar? E isso é parte daquele talk que eu fiz há, sei lá, uns 15, 20 dias atrás, e que tem esse material gravado que é só a gente acessar. Hoje, especificamente, eu estou trazendo esse olhar amoroso, sabe? Esse olhar carinhoso que a gente tem que ter por essas criaturas fantásticas que estão chegando à Terra, de um jeito que eu queria trazer para vocês esse meu pensamento, esse jeito que eu observo e pesquiso, e que vocês abram espaço para viajar, surfar um pouco na minha maluquice ou na minha ciência. Porque, afinal, vamos levar em conta que eu estou há 30 anos falando disso, né? A partir de 87, estava claro para o mundo de pesquisa científica e de pesquisa mais aberta a um mundo esotérico, espiritualista, que estava acontecendo alguma coisa com a chegada das crianças. As gerações que estavam chegando na Terra, elas estavam acentuadamente inteligentes, mais robustas na estruturação, com uma evolução de desenvolvimento muito mais rápido e parecia anunciar a chegada de novos tempos. E aí vamos para dentro do ambiente de RH e de gestão de pessoas e cultura e vamos olhando que começam a chegar aí as gerações mais preparadas para lidar com a complexidade que a Terra já estava alcançando ali. Eu já estava aí há alguns anos trabalhando com essa matéria e eu observava que existiam vários tipos de seres humanos chegando à Terra, mas quatro vertentes principais estavam muito intensas. E nessas 4 vertentes existiam características muito específicas que eram específicas natas e de talento, e que isso é uma coisa que na Terra nós não observamos, né? Eu quero aí fazer uma pausa, eu já vou voltar para cá, mas entender o seguinte, quando uma pessoa nasce,
A gente entende que ela acabou de chegar na Terra, vindo de algum lugar do nada, e que ela é um zero. A gente é que vai ensinar para ela. A gente é que ela vai aprender sobre a vida. Esse conceito, gente, é completamente incorreto, é um conceito que não tem nada nem de obviedade, né? Na observação que a gente tem do mais básico que a gente possa ter, que é olhar a natureza. Nada surge na Terra, na área humana, vindo do nada, vindo de um zero. A passagem na vida humana, ela é uma etapa da existência. Então, eu posso ser mãe e o fulano ser pai de uma criatura que chegou na Terra quando eu estou com 30 anos de idade. Mas como existência, o meu filho pode ser mais velho do que eu. Ou seja, o que habita aquele filho, que é uma coisa que a Terra ignora, que a Terra não dá atenção, o que estrutura a qualidade de potência daquela semente que está chegando e que nasceu naquele dia, é mais antiga do que eu, mãe, ou do que eu, pai. E o respeito de entender que a vida é cíclica e que a gente tem processos de evolução que todo tempo nos permite morrer, renovar e regenerar, que é assim que a natureza nos mostra que é a existência, faz com que a gente respeite que diante de uma exuberante natureza, né, onde você tem vários universos hoje cientificamente comprovados, no tamanho de um cosmo desse, você pensar que você transou com seu marido, você fez um filho que acabou de você o fodão e a fodona gerar, sem que isso viesse de algum outro lugar. Então, vamos tirar esses poderes que a gente se coloca e vamos trazer para os nossos poderes um respeito ao sagrado e aquilo que a gente não entende e que a gente ainda não se abriu para olhar como humanidade. Nós existimos antes do nosso nascimento. E se não fosse isso, eu não teria uma profissão de sucesso passada por milhares de pessoas, criado uma plataforma de sucesso e estar com espaço para falar para centenas de grupos hoje no mundo. As pessoas existem antes de chegarem à Terra. E quando elas chegam à Terra, elas têm um conteúdo. A matéria da Human Code estuda este conteúdo misterioso que a gente não dá atenção. E junta esse misterioso conjunto de informações, um conjunto de informações das experiências que os fluxos possíveis de acontecerem podem fazer com que pais e mães administrem a evolução dos seus filhos de um jeito mais inteligente. Então, quando nós chegamos à Terra, nós temos duas pulsações de informação. Um grupo de informação que vem conosco do lugar para onde nós estamos vindo, da geração de fato da nossa existência, e que irá conosco embora o dia que a gente deixar esse planeta nessa curtíssima jornada de 100 anos que a gente anda fazendo, diante de bilhões de eras de existência só do planeta Terra, sem falar da nossa galáxia. Então, esse período que a gente entra na Terra com esse conteúdo, eu chamo isso de potência ou força essencial na minha matéria. Esse conteúdo ignorado, ele é maltratado quando a criatura chega e pensa, papai e mamãe pensam que fizeram neném. E que o neném que eles fizeram está desassociado do vovô, da vovó, do bisavô e da bisavó, está desassociado disso. É o papai e a mamãe que fizeram, ele é meu filho, eu sou responsável por educar meu filho e ensinar ele. Quando a gente faz isso, a gente desloca a força essencial da existência desse ser que vai fazer uma jornada humana e começamos a ensiná-lo uma série de informações, que eu chamo isso de processo educacional, que vem desde o momento que a mulher e o homem têm essa gestação acontecendo na barriga,
até o momento que o indivíduo passou por a sua fase de 21 anos e que ele está com as suas etapas formativas, as suas etapas que vão ser recheadas no conjunto de experiências para que ele impute, né, coloque dentro dele variados entendimentos, recursos e informações que vão construir a experiência dele na Terra. Vejam bem, nós temos 21 anos para poder criar bases formativas. E segundo todas as teorias da psicologia, e eu amo a antroposofia por causa disso, essas experiências podem ser classificadas em 3 períodos de 7, que é de 0 a 7 é um tipo de evolução, de 8 anos até os 14 tem outro chamado de evolução, e dos 14 até os 21 tem outro chamado. Gente, nós não estudamos isso na escola, nem como pais, nem como pedagogos, nem como professores para dar aula. Nós não nos preparamos para olhar o aluno diante da fase que ele está, com todos os detalhes dessa fase. Então, a gente sai com esse conteúdo, onde a força essencial a gente já não sabe que existe, porque a gente esqueceu. Nós estamos achando que chegamos na Terra pela primeira vez. E a gente vai ensinar nossos filhos. E vejam o que acontece no processo educacional, tá? O processo educacional, gente, não é escola. Eu quero aqui abrir um parêntese. Processo educacional é todas as vivências e experiências que um ser humano passa, as viagens, os lazeres, os amigos, a família, os tios, a escola também. Mas por que eu vou falar um pouco da escola? Porque a escola passou, nesse tempo moderno, a ocupar um espaço do processo educacional muito grande. Era para ser a escola um agente do processo educacional e ela passa a ocupar um espaço muito grande, porque na vida moderna os pais precisam trabalhar, homens e mulheres, e a criança passa a ficar muito tempo na escola. E a escola, que era para ajudar a construir a segunda base de informação, que é esse conjunto de experiência, a escola não constrói, assim como o nosso processo educacional tem dificuldade de entender isso. A escola nos padroniza. A escola, não estou generalizando, eu sei que existem escolas diferentes, mas quando a gente tem mais de 70% de uma estrutura que ensina, ainda baseada nos mesmos moldes que você encontra em escolas de décadas atrás, de centenas de anos atrás, nós podemos generalizar. Tem pouquíssimas escolas hoje, no Brasil e no mundo, que estão, de fato, ajudando a criança a construir uma experiência de vida e de entendimento para que ela seja criativa e livre no uso da sua potência. O que nós fazemos na Terra é que, achando fodões do jeito que nós somos, e isso acontece dentro das escolas, nós vamos ensinar aos nossos filhos o que é certo e o que é errado. Os nossos filhos têm pouca liberdade hoje para poder trabalhar com a sua inteligência mais solta. Porque o ensino, pelo menos no Brasil, isso continua num massivo processo, ele é padronizado, ele busca respostas prontas. Ele quer que o aluno se encaixe dentro de um padrão, onde alguém lá na frente ensina e diz o que ele tem que copiar e o que ele tem que decorar e vai fazer a nota onde ele tem que responder a resposta esperada. A maioria das escolas trabalha assim. Então, veja o desespero dos nossos filhos que nascem, que, gente, nossos filhos são outra era. Nossos filhos, quase todos, são mais velhos do que nós, em existência. As crianças que estão na Terra e os adolescentes que estão na Terra, eles são, em existência, almas mais antigas do que as nossas. Eles não vieram para a Terra
para serem obedientes. Eles vieram para a Terra para serem protagonistas de uma nova fase do planeta. E isso está na geração que desce dos 30 anos para baixo. Então, como a gente não conseguir ter uma sensação de enorme dificuldade com as construções que nós temos hoje, de assimilar e aceitar, integrar essas crianças e ter uma segurança de que essas crianças vão achar caminhos, porque nós não nos preparamos para tamanha mudança dentro da área do processo educativo, que não é só a escola. E vocês imaginam o processo educativo, esse círculo, e vocês imaginam que a escola deveria ser um pedacinho pequeno do processo educativo. A era moderna botou a escola com tamanhão e nós estamos fazendo uma coisa muito perigosa como pais, como influenciadores, como pessoas ligadas à educação, que é terceirizar a orientação e o ensino dos nossos filhos para as escolas, que não estão preparadas para absorver isso nessa quantidade de elementos de incógnita que nem nós estamos cientes disso. Então, quando vem o Covid, uma das primeiras coisas que estremece muito é as questões escolares. E vejam que no Brasil, eu não sei como é em outros lugares, porque eu acompanho muito pouco o que está acontecendo no retorno, né, dos outros lugares. Eu tô mais atenta a isso dentro da área do business do que da área da educação. As últimas coisas que estão chegando de volta para dentro desse processo são as escolas. E a gente está com um grande nível de crianças, hoje dentro de casa e adolescentes, amuados. Mas amuados não só porque estão dentro de casa, porque não podem encontrar os amigos, mas porque também vai acontecer um grande problema que vocês podem observar. Essas criaturas vão questionar as estruturas escolares. Alguns até já estão ousando dizer, vou voltar para a escola por quê? Se pode tirar a aula em vez de copiar, pode tirar a foto no celular. Aí o cara me conta, então, eu fui para a aula e aí o professor, a minha irmã estava perguntando quanto é, porque a professora brigou, porque perguntou, num pacotinho de pipoca, o cara come o pacote de pipoca numa pessoa em 15 minutos. Aí botou 2 pessoas, quanto é que daria? Tinha que fazer a conta matemática de que 2 pessoas o tempo seria mais curto. A pessoa disse, 2 minutos, a criatura disse lá para a professora. Que a pipoca desaparecia em 2 minutos, mas esse não era o cálculo da matemática. E aí a professora disse, a resposta errada. Aí a criatura enfrentou a criança, que eu chamo a criatura, esse ser mais velho que está ali, que a gente está pensando que é mais novo do que a professora e que a professora está ensinando. Aí a criança enfrentou com a professora, uma professora, eu entendo que você está querendo que eu pegue os 15 minutos e divida por 2, porque agora tem 2 pessoas e é a metade do tempo. Mas eu tenho uma teoria, professora, que se botar 2 sacos de pipoca na frente de 2 pessoas, vão comer mais rápido, porque eu vou comer mais rápido para comer mais do que o outro. Então, a gente vai acabar em 2 minutos. A professora deu 0, porque isso não era inteligente. Você puta inteligência? Quer saber? Ela achou um outro referencial. Ou um outro exemplo que eu ouvi outro dia do Murilo Gun dentro de uma aula que ele está dando, que é assim, 2 pedreiros estão fazendo uma obra, eles gastam 30 dias para fazer a obra. Aí botaram mais 2 pedreiros. Quanto tempo gasta? Aí o rapaz vai lá, um adolescente, e respondeu lá para o professor, já meio rodado de ano, que eles iam gastar 2 meses. Aí o professor disse, por quê? Porque eles vão ficar conversando, porque na realidade é isso, pedreiro não trabalha. Aí o professor disse que não era isso, que não era matemática. Ele disse, olha, a minha experiência com a minha família que constrói é essa, que quanto mais empregado coloca, mais encrenca dá. Então, gente, é difícil a gente não deixar de rir desses exemplos, mas eles têm umas coisas muito profundas. Eles mexem muito com a nossa capacidade de entender que o ensinar ou o aprendizado, ele não é repeteco, ele não tem caminho. Para o mesmo problema, e eu venho tentando trazer essa informação, para a mesma situação, para o mesmo estilo de desenvolvimento, existem milhares de possibilidades. Então, vejam bem,
O ensino, assim como a educação familiar, assim como aquilo que a gente intenciona como sucesso, ele tem um certo estilo do que é certo e o que é errado. Tem que ter X horas de trabalhar, X horas de estudar, tem que fazer bastante horas de ginástica, tem que fazer línguas. Então, você tem uma série de recursos que você quer oferecer para o teu filho para que ele fique bastante competitivo no desenvolvimento dele. E quando ele não faz isso, você se incomoda um pouco se ele não vai ficar fraco. Mas quando eu estou te dizendo que a criança nasce com algo que já é um potencial e que você não enxerga esse potencial, porque não enxergaram de você, não enxergaram da tua mãe, não enxergaram dos teus avós. E que o que você pode potencializar ao seu filho é viver experiências enriquecedoras, não controlando ele, mas ajudando ele a ser um futuro adulto e lembrar que a criança ou o adolescente, ele é um adulto em desenvolvimento. Ele é um adulto, todo o tempo ele é um adulto em desenvolvimento. Então, quando você entende que ele vai absorver as experiências que vocês podem oferecer para revestir essa força essencial que naturalmente existe nele e é o driver dele, é o motorista que vai dizer para onde ele vai, é essa alma que anima a vida e que a gente não enxerga. Então, quando a gente compreende que essas duas coisas, elas precisam ser respeitadas, a gente começa a entender que o processo educacional tem que levar em consideração as individualidades. E que essa estrutura profundamente pasteurizada, homogeneizada, padronizada que nós temos no mundo, tanto de nós pais, quanto das escolas, quanto dos ambientes do entorno, elas dificultam aos nossos filhos se sentirem com conforto, com os anseios que, de uma forma muito sutil, visitam essas crianças desde a mais tenra idade. A gente tinha que criar filhos observando eles na tendência, não querendo estabelecer nada, deixando ele escolher que ambientes que eles mais gostam, que tipos de assunto interessam a ele. Enriquecendo essas crianças e esses adolescentes de mais do que ele gosta. Dando a ele toda a possibilidade de olhar para o que ele gosta, diante de um olhar até de criar um projeto ou um plano. E dentro desse projeto, um plano, desde os 7 anos de idade, quando ele já tem o eu dele mais formado, e, gente, isso é ciência. Isso é ciência. A confiança pessoal e os atos de coragem de uma criança e de um adulto, elas se formam até os 7 anos de idade. Quando a gente estimula essa criança a falar de quais são os projetos que ela quer nesse ser que é um adulto em desenvolvimento, e a gente não infantiliza nossos filhos, não superprotege eles, não cria preconceitos de que no mundo futuro ele precisa falar 10 línguas. Mas se o guri gosta de skate, se ele gosta de esporte, faz ele entrar no mundo do esporte e ter o maior de informação que ele possa sobre aquilo que ele demonstra gostar. Fala para ele de valores, fala para ele como ele pode construir alguma coisa com aquela estrutura que ele gosta, dá para ele oportunidade dele expandir a versatilidade dele, ser protagonista da vida dele naquilo que ele demonstra gostar. E não cria uma vertente de trazer, empurrar ele, criar ele para a trilha da normalidade, que é essa trilha que não lembra que a nossa existência começa muito antes da gente chegar à Terra, e que as experiências que a gente vive no processo educacional nos recursam. Elas não nos definem. Elas nos recursam. O que nos define é a existência que a gente já chega aqui tendo. Você não tem esse filho por companhia sua por um acaso. O filho está na sua casa porque o seu sistema de vida do seu marido e de você, mulher, ele se organiza, ele se estrutura para ajudar o filho que você trouxe à Terra a evoluir.
Então é bem importante a gente começar a trazer um pezinho para trás e pensar como eu posso, nesse momento, que é um momento que eu não chamo de Covid, tá, gente? É um momento de bênção, é um momento de privilégio, é um momento onde a vida deu uma pausa, porque aqui no Sul a gente já não está mais nessa pausa, deu uma pausa e nos convidou a abrir um pouco mais o horizonte. E a gente está saindo desse momento, e eu vou dizer que meus grupos de frequência eles são muito ecléticos. Eu posso estar numa quinta-feira com executivos de alto nível do mundo inteiro, falando com homens que lideram, e as falas são: a era é de entender sobre pessoas, a era é de entender sobre o mundo interno de nós. Então, no momento em que vamos dizer, as organizações e todas as áreas impulsionam o nosso olhar para nos revermos como pessoa, a gente abre um espaço para os nossos filhos e para as nossas crianças em casa absolutamente imenso. A começar por estarmos juntos numa noite escutando que o meu filho pode ser mais velho do que eu. E eu estudo isso como matemática, como lógica. Quando eu calculo as informações de um perfil, eu vou vendo que cada vez mais tem nascido na Terra perfis com mais alto nível de inteligência, mas com uma inteligência diferente da nossa, que é uma inteligência que desenvolve coisas. Essa inteligência é uma inteligência que transforma coisas. E a inteligência que transforma coisas, ela não é uma inteligência que quer passar horas da sua vida e anos da sua vida dentro de um negócio, de uma empresa ou de uma responsabilidade para fazer dinheiro e um dia, como velhos, chegar a algum lugar. A inteligência que transforma, ela é uma inteligência que observa. Ela é uma inteligência que quer ser mais leve, para ser mais rápido. Ela é uma inteligência que olha as coisas com mais facilidade na totalidade das coisas. E quando ela emite o parecer dela ou o resultado dessa observação, ela emite uma fala que extasia todos nós. Ela fala coisas como os nossos filhos dentro de casa que a gente fica pensando: uau, de onde saiu isso? Parece que essa criatura tem mais percepção e noção da vida e até juízo do que nós mesmos. Então, vamos abrir um espaço para essa primeira dica ou essa primeira estratégia. É muito difícil que as crianças que são seus filhos, sejam a idade que tiverem. Se eles tiverem idades abaixo de 21 anos, eles não sejam mais velhos do que você na existência humana. Você chegou primeiro. E o fato de você chegar primeiro na Terra significa que você veio aqui experimentar uma experiência para que possa colaborar para esse filho adolescente, ou esse filho jovem, ou esse filho criança, ter um desenvolvimento de melhor qualidade do que o seu, libertando esse adulto em desenvolvimento de crenças, valores, medos, inseguranças que você não resolveu em você e que você não pode estar permitindo que isso agrida o desenvolvimento dele. Então, o meu filho fica super light, é um exemplo. Quando eu permito que ele estude só 2 horas por dia e o resto do dia ele está aí jogado naquele skate ou na bola ou não sei o quê. Gente, onde é que esse menino vai parar desse jeito? No dia seguinte ele não quer nem ir à escola. Volta um pé para trás, escuta isso que eu estou te falando. Percebe o quanto você não está observando o teu filho com essa visão de que ele tem uma existência mais longa e percebe o que é interessante dentro do que você está pedindo que ele faça. E percebe se esses pontos de responsabilidade que você está pedindo que ele tenha, faz sentido para a evolução de inteligência transformadora que ele traz.
Aí pode ser que ele te diga que ele vai para a escola e que num período de 10 dias de aula, ele achou meia hora do que o professor falou interessante. Todo o resto ele olha para ti com uma certa arrogância e diz assim, porra, não tem nada que me interesse na escola. Aí ele passa, você está pedindo para ele ter um compromisso de alto nível com aquele lugar. Porque você não sabe o que fazer, porque você não conhece outro tipo de escola, porque você sabe que todas as escolas hoje estão com muitos problemas de absorver as crianças, com a curiosidade, com o nível de evolução que a gente pode buscar. E você fica tentando forçar esse filho para uma coisa que você sabe, que você concorda, que a escola dele é pouco interessante, e você quer que o guri de 14, 15, 16 anos fique ligado, seja responsável por fazer uma coisa que você sabe que você não tem saída. Porque você não tem saída. Aí vem o Covid. Vem o Covid, vem essa política, vem esse mundo transtornado, e você se dá conta de uma coisa, se o mundo tiver que melhorar, eu vou ter que fazer o mundo melhorar. Se eu quiser que o meu filho esteja em condições de ter melhor qualidade no desenvolvimento dele, eu vou ter que me desafiar a sair desse lugar onde eu mergulho a minha cabeça num trabalho 10, 12 horas por dia para fazer grana, para pagar a conta, e uma conta que não está deixando, muitas vezes, ninguém na família confortável com a melhor energia que pode. Então, você volta um pé para trás. E você pensa, será que eu não tenho que ser protagonista de outra realidade? E foi o que eu fiz. Eu tirei minha filha do berçário onde ela ficava, pedi demissão, e, gente, os tempos eram outros. Não estou aqui incentivando ninguém a fazer isso. Mas quando eu fui para casa com a minha filha, eu fui para criar uma nova história. Eu queria pensar como é que eu ia desenhar uma nova história. E eu em nenhum momento duvidei que eu era capaz de criar uma nova história. Então, minha filha, com 5 anos de idade, ajudava a pousada do lado a receber crianças das escolas da cidade. Uma dessas escolas aqui na nossa cidade é uma escola bastante conceituada e que ela resolveu, a pousada, convidar os alunos para ter uma aula no meio da natureza. Como minha filha tinha uma relação assim natural com o processo animal, etc. e tal, ela era que guiava com 5 anos de idade as crianças, mostrando como é que ela pegava o bezerrinho, como é que ela metia a mão na carpa, como é que ela fazia. Então, assim, era uma coisa linda de ver. Aos 7, ela era babá de criança de 4 anos. De filhos de americanos extremamente bem organizados. Ela não falava bem o inglês, mas esse casal tinha uma teoria que a criança de 7 anos cuidaria da filha deles de melhor qualidade porque se lembrava do que era ser criança. Porque quando um adulto tenta educar uma criança, ele está muito longe do que é ser criança. Ele está muito longe, ele está muito distante, ele se esqueceu. Então, quando você mistura crianças com crianças, adolescentes com adolescentes, eles se ajudam na organização. Eles não se pioram, eles se ajudam, porque eles lembram. Uma criança de 7 anos adora ser responsável e poderosa como uma criança de 4, 5. Ela se sente assim, numa responsabilidade amorosa, afetiva, e isso traz uma leveza para o processo de desenvolvimento. Então, um pé para trás do Covid, e nesse momento de avaliação e de organização, do quanto eu tenho confiança de reposicionar minha vida, que é o segundo ponto. O primeiro é lembrar que o seu filho pode ter mais idade na existência do que você. O segundo é lembrar que você chegou primeiro para entender da Terra, para entender o que é bom na Terra e o que não é bom. E por isso que o teu filho tem que te respeitar e tem que te admirar. E tem que olhar para você e pensar, cara, eu sei que eu tenho um monte de coisa que você não está enxergando, porque os filhos se acham, né? Até uma certa idade eles se acham. Mas ele olhar para você e pensar que você é sábio. Porque você está olhando para o que não serve, para aquilo que não é legal, e está apoiando ele em fazer uma construção nova. Então, quando a minha filha começou a implicar com a escola, eu não desautorizei ela de implicar com a escola. Eu fui observar o que ela estava falando. Eu fui observar por que a professora estava reclamando dela.
e me dei conta que não ia dar certo. Tirei minha filha de uma escola particular, que é uma temeridade, alguém não faria isso. Tirei ela de uma escola particular, que eu pagava bastante valores, dentro de um bairro não muito longe do lugar, no meio do mato onde eu já morava, e levei ela para uma escola rural, onde o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano ficavam tudo numa sala só. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu consegui construir na minha filha um senso de comunidade e de cooperação, que ela não tinha, porque ela estava se vendo agredida na escola onde ela estava, porque ela não queria ser obediente ao que a professora mandava. Ela escrevia um P, aí, bem direitinho, a professora mandava ela repetir 10 vezes. Se ela escreveu um direito, por que ela tinha que repetir 10? É o que ela fazia, riscava a carteira. E aí a professora vinha brigar com ela desaforava com a professora, que a professora era burra. Se ela já tinha escrito um P, para que escrever dois? Eu já não provei que eu sei escrever? Era um pouco mais ou menos assim. A professora gritava com ela e mandava ela calar a boca. Ela dizia que ela não calava a boca com ninguém que gritava com ela. Então também não trouxe uma filha fácil, né, gente? Talvez o meu caminho me possibilitou abrir um pouco a situação, porque eu não tinha jeito, né? Foi muito desafiante. Mas foi muito desafiante não reprimir minha filha. Entender que a escola estava tendo dificuldade de lidar com ela, porque eu não estava entendendo quem ela era. E se eu não entendia quem ela era, é porque eu não entendia quem eu era. Então não tem como você querer ajudar o teu filho a achar um bom eixo de equilíbrio se você, com você, está com algumas questões muito incógnitas. Se você trabalha num lugar que você não tem tesão. Se você tem medo do fracasso seu e do seu filho. Se você obriga o teu filho a ficar dentro desse padrão do gabarito, que é repete o que o professor faz, porque tem que ser assim, porra. Não quero saber se você gosta ou não. A história não é como você cria, é como eu quero que você responda, né? Então, se você não olha para isso e você quer encaixotar esse filho dentro desse processo educacional da Terra, as lutas vão começar. Porque nós viemos de uma geração onde o periférico era de obediência. Era de muita obediência. As circunstâncias que a gente encontrou na Terra eram de viver experiências de muito valor ao que o pai falava, a mãe falava. A nossa geração, até os 35, 40 anos de idade, ainda pegou essa geração com resquício do pós-guerra, de 1945. Gerações que traziam memórias de como a gente tem que fazer segurança, trabalhar, obediência, ganhar dinheiro. A geração que está aí, gente, o periférico dela é o mundo da tecnologia, é o mundo da invenção, da inovação, do prazer, do lazer, do viver a vida. A gente não consegue imprimir a essa geração que está chegando aí, bebê, pouca idade ou adolescente, os mesmos valores por onde a gente andou. Então, é fundamental que esse pé para trás seu seja pelo seu filho, mas em primeiro lugar, você aponte o seu dedo para você, para que você olhe o quanto você está satisfeito com a sua vida e o quanto nesse chamado que você está tendo do Covid, você está potencializando a você mesmo. Se você não conseguiu, dentro desse momento de pandemia, reorganizar algumas coisas para se reposicionar do lado de fora, não é que é resolver a situação, nem ficar melhor, mas ser mais verdadeiro com você. De olhar para a Terra e ver que o que a gente estava vivendo, gente, não estava legal, não estava bacana. Vamos ser sinceros. Se você não conseguiu ainda olhar para isso e pensar, uau, não está legal. E se você não conseguiu depositar a atenção e olhar para o seu filho, seja pequenininho, grande, que idade tiver, e começar a conversar com ele como um adulto em desenvolvimento, não como uma criança infantilizada. Porque aí você fica até os 10 anos, 12 anos de idade. Aos 12, você para isso assim, responsa. Não é isso. Não. Desde pequenininho, desde o primeiro momento que chegou, lembre disso. É um adulto em desenvolvimento. Tratem a criança com respeito. Olhem para ela como alguém que já tem um eixo. Que já tem um eixo de desenvolvimento organizado.
que nasceu já com isso mais ou menos estabelecido e que você é a pessoa comprometida, responsável de viver com ela, aprender com ela e ensinar para ela. Aprender e ensinar. Ensinar o que você está aprendendo sobre você mesmo e sobre como você pode viver melhor a sua vida. Não ensinar para ela o que você acha que é certo, que ela deveria fazer. E que são coisas que podem nem estar sendo tão boas para você. Deixa que ela manifeste o que ela é. E nesse manifesto do que ela é, você lapide o que precisa ser harmonizado, né? Aqui eu queria fazer uma primeira pausa. Felipe, ajuda aí. Como é que a gente está de perguntas? Alguma coisa que a gente pudesse aí interagir para eu efervescer esse momento? Bastante, Márcia. Eu fui pegando alguns comentários e então fiz blocos de comentários e perguntas tanto do Zoom como também nas perguntas do YouTube, tá? Então algumas perguntas que vão reforçando o nosso talk até o momento. A Vanessa trouxe pra gente. Meu filho de 6 anos disse que não precisa ver os vídeos da escola porque a professora dá a resposta. Ele não quer fazer esse tipo de atividades. A Priscila diz. Parabéns. Parabéns. Eu acho que a gente vai entendendo cada vez mais a diferença entre o período de construção, que vai do 0 ano de idade, quando a criança chega até os 21 anos. Não é isso que a Terra está oferecendo para as crianças. E as escolas estão fazendo o que podem, mas fazendo o que podem dentro desse modelo antiquado. Tem pouquíssimas escolas hoje no Brasil deixando a criança livre para que a construção aconteça com a ajuda de pessoas que vão lapidando o processo dela. Pouquíssimas escolas que acreditam que isso é possível. Então, o que a gente está fazendo é uma outra coisa. A gente terceiriza a educação dos nossos filhos para a escola e a escola nos padroniza, tenta nos formatar. Como as crianças novas não vão ser formatadas, todos nós começamos a ter crianças problemas em casa. A Gabriela trouxe. Sou mãe e professora e estou estudando e refletindo sobre isso, sobre como ensinamos. Precisamos agir para mudar a educação. Fantástico. A Valentina Forskner traz. Márcia, como ensinar sensibilidade e humildade sem podar os pequenos? Às vezes, as grandes personalidades podem ir para o lado do egocentrismo. E nesse caso, qual seria o papel da escola? Eu acho que essa pergunta é tão linda, sabe? Porque talvez essa pergunta foi a que mexeu mais com o meu coração. Vocês imaginam que para eu contar que tem uma filha dessa, que ela foi fazendo barulho aí até o primeiro namorado dela. Ela fazia bastante barulho. Depois do primeiro namorado, ela começou a suavizar. Mas eu pensava, como é que eu vou fazer minha filha respeitar? Um caminho era o da força, porque eu sou autoridade, eu sou mais velha, eu sou mãe, eu que mando, eu que pago, me obedece, cala tua boca. Um caminho era esse. Mas esse foi o caminho que usaram comigo. Lembram lá no início desse talk que eu disse? Eu pedi demissão da multinacional, porque se eu fosse trabalhar 10, 12 horas e viajar pelo mundo do jeito que eu fazia, sendo o responsável pelo que eu fazia, eu ia enfiar a mão na cara da minha filha todos os dias. Era mais ou menos isso que ia acontecer, porque eu não teria a capacidade de administrar a Rebeca com a habilidade que eu necessitava. Eu entendi com um amigo holandês que eu tive quando a Rebeca era muito jovem, que eu não deveria controlar a minha filha, que eu deveria deixá-la o mais livre possível. E eu deveria ser para ela uma referência que ela admirasse. Isso só iria acontecer se eu realmente tivesse paixão com a minha vida, se os meus anseios estivessem sendo respeitados por mim. Não se ensina a uma criança talentosa ou muito inteligente, não se ensina a ela a humildade. Ela percebe a humildade pelo ambiente educacional que ela tem da família. Ela percebe essa generosidade pelas pequenas coisas que a família possa ajudar ela a compreender. Quando essa criança, por exemplo,
ela percebe que ela tem um talento dentro da matemática e na sala de aula, a professora pouco hábil fica incentivando e destaca isso e ela vai para um lugar onde ela se vê superior aos demais. E os pais em casa começam não a falar do exibicionismo, nem mexer nesse assunto, mas trazer ambientes onde ela possa aprender a ficar feliz em compartilhar com as outras pessoas, se sentindo na mesma classe da outra pessoa, seres humanos iguais, irmandade. E isso dá trabalho fazer. Isso faz com que os pais tenham que pensar e tenham que ter tempo para interagir na família com conversas maduras com a criança, que é um adulto em desenvolvimento, e não querendo enganar certos temas, né? Eu tenho um exemplo que me comove muito até hoje. Recentemente, em dezembro, eu encontrei esse menino. Um pai me procurou, me dizendo que seu filho estava muito estranho. Ele era um menino muito social na escola e ele se fechou muito e o pai não conseguia saber o que podia acontecer. E como essa família conhecia o meu instrumento de trabalho, o mapeamento, ele me buscou com a intenção de que eu pudesse estudar a criança e ajudar os pais a como resolver o assunto. Só que no dia que esse pai e essa mãe marcaram comigo, o que aconteceu? Eu abro a minha porta e quem está na minha porta? A criança e o pai. A mãe tinha um trabalho, foi embora e eu estava diante de uma criança de 6 anos, 7 anos de idade. Eu não tinha uma preparação para conversar com crianças tão jovens. Eu fazia trabalho com adolescentes. Mas eu acolhi aquele pai e aquela criança e eu fiz um trabalho com a criança. Em algum momento do trabalho eu fui explicando para ela quem ela era, porque ela tinha nascido na Terra, que tipo ela era, tudo de uma linguagem bem lúdica. E ela me disse: eu estou muito triste, porque eu empresto muitas coisas para os meus amigos. Eu levo para a escola, eu empresto para eles. Mas quando eu pego alguma coisa emprestada dos meus amigos, nenhum quer me emprestar. Então, eu não quero emprestar mais nada para os meus amigos e eu não quero mais ter amigos. E ele falou isso para mim como uma decisão de um homem de 60 anos na minha frente. E eu vi ali um pacto sendo feito na criança. Eu olhei para ele e disse: fulano, no seu coração existe uma espada de luz. E essa espada, quando você puxa ela, ela toca com amor o coração de qualquer outra pessoa. Quando um amiguinho fizer alguma coisa que te maltrata ou que causa dor em você, você vai puxar a tua espada e vai dizer para o amiguinho: eu sou uma pessoa bem amiga tua, que te emprestei o meu brinquedo da vez passada. Quando você não me empresta o seu, o meu coração dói. Abre o seu coração. Eu falei isso para uma criança de 6 anos. Foi muito emocionante esse momento, essa fala, eu fiquei com essa mensagem guardada. Mas vocês imaginam que 12 anos depois, eu estou num lugar no meio do mato para fazer uma trilha. Eu vejo um menino lindo, de cabelo comprido, esguio, sabe, bem magro, assim, meio com uma carinha de nerd, bem sedutor. Ele olha para mim e ele diz: você é a Márcia, né? Eu disse: sou. Eu não lembro quem é o menino. Ele disse: eu sou o menino da espada de luz. Cara, não tem como você não sensibilizar o teu filho quando você tem tempo para trabalhar isso. Esse menino eu encontrei agora, depois de, sei lá, mais uns 7 anos. Eu estou dentro de um negócio de tecnologia, dentro aqui do sul do Brasil, e eu saio mais cedo, era o dia do meu aniversário, eu saio mais cedo e tá ali o guri de volta, todo transformado, já homem. Ele é um guri da tecnologia. E ele disse: Marcelerina? E eu olhei para ele e lembrei, né, quem ele era. E ele disse: o que você faz aqui? Eu disse: tentando mudar o mundo. Ele se lembra que eu tenho uma espada de luz. Então, assim, gente, eu acho que a gente precisa de tempo. Tempo com qualidade. E para a gente poder ter qualidade, não é a gente não ter horas de trabalho, gente. É a gente desaprender. E desaprender dá trabalho, que é isso que o Covid está nos convidando a fazer.
Desaprender é como abrir espaço no monte de bagagem que a gente já tem, fazendo com que a gente abra um pouco mais o nosso sistema de valor e permita que a gente entenda que para cada coisa que a gente vive, existem outras maneiras de fazer. A gente não tem que andar dentro dos padrões. A gente tem muitas possibilidades. Não é só a possibilidade daquele emprego, não é só a sua possibilidade de resolver o problema daquele jeito como você sempre fez. E eu não sei se vocês sabem que quando a gente fica mais velho, a nossa cabeça não tem facilidade de fazer as mudanças. Porque a nossa mente, que nos guia muito, ela sempre vai buscar os padrões conhecidos, que é isso que eu estudo e ajudo as pessoas dentro do mapeamento, na Human Code, a entender, identificar e saber em cada ano o que ela pode potencializar, né? Fui bem longe, né, Felipe? E aí? Perfeito. Eu fui conectando algumas perguntas também e trazendo essa força da sua fala, Márcia. A Caroline traz que ela trabalha com crianças, né? E ela traz uma fala, Márcia, com essa evolução acelerada dessa nova geração que está chegando na Terra, né? Será que essa primeira fase de individualização do ser não está acontecendo antes dos 7 anos? Trabalho com as crianças e percebo uma consciência muito grande nas crianças de si mesmas e do planeta bem antes dos 7 anos. E aí, As crianças organicamente, Caroline, elas têm um período de formação do cérebro, é uma coisa orgânica, é física, né? Nós temos uma pesquisa bastante profunda hoje dentro da Human Code com relação ao desenvolvimento dos setênios na perspectiva dos olhares médicos, clínicos, né? Do desenvolvimento orgânico. A criança, até os 5 anos de idade, ela tem todas as memórias da existência dela muito ativas e ela fala disso de um jeito solto. E esse é um período muito rico que a gente não pode matar. Então, quando você atua com criança até os 7 anos, você vê toda a riqueza da criança ali. Você vê essa existência anterior presente nela. Mas se você olhar essa criança a partir dos 11 anos de idade, eu não sei que faixa que você atua, você já vai ver que ela começa a apagar um pouco, não só porque ela começa a ter um apelo mais físico, ela vai entrando na vida e desassociando do núcleo familiar, mas também porque o sistema vai cobrando dela essa formatação, né? Então, a criança até os 7 anos, ela tem um potencial abertíssimo e você vê ela identificada com a alma dela muito, e é ali que a gente tem que entrar. Porque se a gente entrar mais tarde, a gente já perdeu um quantum de energia, né? Vai lá, Felipe. legal. Uma pergunta da Cássia, que traz assim, e aí eu já emendo com a Vanessa, que tem a ver também na pergunta, que é como identificar esse potencial que há nos nossos filhos? Como Então, dialogar com meu filho de 6 anos quando ele argumenta sempre a sua opinião? Isso acontece muito. Ele fala como se fossem nossos pais. a gente está fazendo uma onda de mutirão, né? Já pela segunda vez no Covid. E eu acabei atendendo algumas mães que tinham filhos em casa, adolescentes, já assim, 16, 17 anos de idade, e com muitas dificuldades. E eu abri espaço para poder também interagir com alguns filhos desse mutirão. E eu fiquei assim muito encantada, como com uma pequena fala com uma mãe, toda a estratégia dela mudou e todo o ambiente dela dentro de casa mudou. Quando um pai sabe que o filho que está ali presente, ele é mais velho na existência, então ele tem uma tendência a ter uma sabedoria, a ser ouvida e respeitada, o pai muda a forma de falar com esse filho. Ele muda a forma com que ele vive a vida dele, com que ele interage com o filho. E a gente gostaria que na Terra as pessoas soubessem dos seus potenciais, porque as famílias iam receber os seus bebês na hora que nascem, já identificando, uma avó sonhando, sabe? Quem é aquele ser que está trazendo. Isso poderia acontecer se nós não estivéssemos distantes da nossa energia essencial. Como a gente está distante, empresas como a nossa estão se multiplicando pelo mundo, que são empresas que estudam
para os pais, para os professores, para as famílias, para os funcionários de uma estrutura, informando para a área de RH, para os líderes de uma empresa, a gente está trazendo uma informação de fora. Olha, a força essencial e a potência do seu filho é essa. E ele tem um fluxo de possibilidade, uma história para ser desenvolvida com essas características. Se você tiver bastante atenção e cuidado com isso, você vai desenvolvendo essa criança, respeitando esse núcleo, sem direcionar ela para lados que ela não precisa ser direcionada, porque ela já vem bem definida, né? Você vai ser companheiro dela para que ela esteja mais preparada para lidar com aquilo que você já conheceu da Terra e que pode estruturar, olha a palavra, pode estruturar melhor o seu filho, mas não vai dar para ele o caminho dele. O caminho dele ele já tem, desde a hora que nasceu. E como ele já tem consciente, porque essas crianças estão mantendo a força essencial viva, pensem no carro, gente. O motorista do carro é a força essencial. O carro é essa experiência que a gente está oportunizando aos filhos e que a gente acha que é o que ele é. E o que os filhos estão dizendo para a gente é que eles têm um carro muito mais possante do que a gente imagina e eles falam coisa a partir de um motorista que a gente nem sabia que eles tinham esse poder. Então, hoje, no site da Human Code, a gente abriu, deve fazer umas 2 semanas, gratuitamente, o mapeamento pessoal, que é a ferramenta que a Human Code usa no centro da sua informação. Esse mapeamento, se você for lá, você tira um mapeamento totalmente gratuito. Ele tem um tutorial no próprio site, que você pode, vendo o tutorial, entender um pouco desse material que você recebe. Se você achar que você quer mais informação sobre isso, você pode buscar o item comunidade no nosso site. E ali tem mais de 40 pessoas credenciadas hoje no Brasil para você interagir e poder buscar mais informação. Agora, lembra, no final desse encontro, a gente está abrindo uma possibilidade maravilhosa de poder estudar com pais, estudar casais, passarem um dia comigo e poder entender o seu mapa de um jeito muito fácil de fazer a compreensão e a partir dessa compreensão você acessar o site e até explicar para outros amigos como é que eles podem fazer isso, né? A gente pensa que se a gente consegue hoje ter uma linguagem mais leve e que possibilite essa disseminação, por que não que cada um de nós se transforme em alguém que avisa para o outro? Cara, você já ouviu falar que a gente tem um código humano e que esse código mostra para a gente que a gente tem uma existência antes da gente chegar na Terra e que tudo na vida é sobre fazer essa jornada consciente desse código? Puta, cara, como é que nós estamos com 50 anos de idade e nunca ouvimos falar disso? É fato, né? Por isso que a gente está criando uma sociedade com tanta inconsciência, com tanta tensão, com tanta pressão. E poderíamos ser uma sociedade mais leve, com mais facilidades, né? Só que não é fácil fazer isso, porque você deixar que uma criança aprenda desde mais tenra idade solta é muito mais fácil. Você ensinar para um adulto que ele tem que desaprender alguma coisa e reaprender alguma coisa e que todo tempo na vida ele vai ter que fazer isso, é muito difícil, porque a gente enraizou, a gente criou bastante complexidades que para a gente mudar, a gente precisa querer. E é por isso que eu disse, então, aí eu falei para vocês, então, a primeira coisa é para potencializar o código do seu filho, ou os potenciais que seu filho tem. Lembre que ele é mais velho do que você. Em segundo lugar, você precisa dar um pé para trás e fazer uma revisita à sua vida e saber como você está indo. Agora, em terceiro lugar, que eu acho que é super importante, você vai ter que ser protagonista de novas realidades. Não tem como a gente esperar que se crie na Terra condições ideais
se a gente não se responsabilizar por isso dentro da nossa casa e conosco. É um perigo, gente, é um perigo terceirizar a educação para as escolas. É um perigo. A consequência disso é isso que vocês estão vendo na sociedade. Quando você está com um filho de 16 anos dentro de casa que não te respeita, não quer saber o que você fala, lembra disso que eu estou falando. A autoridade para o seu filho, e isso é uma informação básica dentro da formação do indivíduo, e essa figura de autoridade, ela é uma coisa que é trabalhada desde jovem. A autoridade para o seu filho é um elemento que você não pode perder com ele. E não é essa autoridade, não é uma hierarquia de que você chegou primeiro e você é o pai, você manda ou porque você tem o dinheiro. É uma autoridade que ele admira, ele ama porque já é o pai e a mãe dele, mas ele te admira. Então, nesse pé para trás, que é a segunda coisa, você tem um ponto com você. O que você está sendo admirável para você? Como você pode ser admirável para você? Para que o seu filho possa aprender a olhar para você como autoridade que ele ambiciona encontrar na vida. As crianças e os adolescentes buscam referências. Nós estamos aqui nessa sala e pelo menos eu vejo algumas caras de mulheres de cabelo branco que me acompanham cuidando de jovens talentosíssimos no Brasil. Jovens que com 15, 16, 17 anos vêm precisando de ajuda. E que a gente adotou como mães terceirizadas deles e vamos encaminhando para que eles possam fazer os projetos que eles têm na cabeça já desde muito jovem. E olha, a maioria deles não quer fazer faculdade. Eles escolhem algum curso de especialização depois que tem afinidade com aquilo que eles já estão fazendo. Mas eles estão criando musculatura de empreender coisas maravilhosas baseada em cima de vontade e apoio de pessoas que acreditam que é possível eles chegarem em outros lugares sem ser pelos caminhos ditos normais da sociedade ou padronizados, como eu gosto de dizer. Felipe, alguma pergunta aí que a gente pudesse agora... Importante dizer que assim, a gente está com mais de 20 perguntas, de alguma forma a gente vai colocar isso presente para vocês dentro da nossa rede. E, Márcia, você acha que, de alguma forma, que você sente, tá trazendo uma pergunta aqui que a Vanessa trouxe e trazendo um sentimento que você percebe que as crianças que elas vão chegando nesse momento, nossa nave Terra, elas chegam mais elas chegam mais evoluídas em relação às anteriores? Aí vem a minha viagem na Terra, né? Eu acho que o planeta Terra é uma grande espaçonave. Quem não sabe sobre isso, assiste lá o filme do Lucas, um jovem que botou a teoria de Gaia aí no ar, de um jeito bem lindo. E eu acredito que as raças, e é isso que a gente estuda, os tipos humanos que estão chegando na Terra são de transformadores, ou jumpers. São os jovens que trouxeram os saltos quânticos para serem dados na nossa sociedade. São crianças e adolescentes que têm informações mais privilegiadas, altíssima velocidade de pensamento, uma capacidade criativa muito desenvolvida e que fazem conclusões e que chegam a conclusões e percepções como se tivessem milhares de anos na Terra. Então, esses jovens estão chegando aqui com uma potência muito maior do que a nossa. Geneticamente, né, isso é fato, existe uma evolução, por a nossa sociedade hoje ter uma alta velocidade e essas crianças serem criadas nessa alta velocidade, e o tema dessa alta velocidade basicamente é a tecnologia, a gente tem uma geração impulsionada para um outro movimento. E é por isso que eu digo, gente, eu visitei uma cidade perto de Gramado, que eu não lembro o nome, uma cidade muito bonitinha, e tinha lá um lugar preservado, né? Um lugar preservado de 1910, sabe? De 1850 a 1910. E eu visitei aquele lugar, tudo nele era velho. Mas quando eu entro na escola, a sala de aula de 1910, de 1850,
era parecido com as salas de aula que eu reconheço hoje, dentro das imagens que tem dentro da minha cabeça. Então, é muito importante que a gente compreenda que essa geração de seres que chegou na Terra, ela tem uma evolução superior à nossa. Eles são mais velhos do que nós. Isso significa que eles trazem uma evolução diferente e de melhor qualidade em termos de percepção do que a nossa evolução. Mas eles não têm estrutura para poderem fazer o que vieram fazer bem, que é viver com qualidade na Terra, sem que nós nos posicionemos como pessoas que vão cuidar para que esse processo aconteça. Nós não criamos escolas para os nossos filhos. Hoje a gente não tem capacidade de absorver essas crianças em escola como a da Tônia, que é uma carinha que eu vejo presente aqui, que tem a Escola dos Sonhos, que é um puto negócio que deveria se espalhar pelo mundo e tem em cada bairro uma escola como a dela, que teve a coragem de fazer uma formação que nem era de pedagogia e, entendendo que as crianças precisavam de um novo espaço, abriu uma escola de aprendizado livre. E formar professores para isso e criar um grande grupo e está passando por todos os processos que existem de resistência dos pais, mas fazendo um trabalho que é considerado, na nossa cidade ela é uma referência. Talvez ela pudesse ser uma referência para o país. Nós, pais, temos que ajudar a criar esses lugares. É isso que é a nossa terceira tarefa. Como é que a gente pode potencializar a condição dos nossos filhos? Arregassem as mangas, se juntem comigo, se juntem com pessoas que estão trabalhando pela educação, se juntem com aqueles que têm espírito de comunidade, cooperem com eles, ajudem a criar ambientes de arte e criatividade para que seus filhos possam frequentar, criam círculos de bate-papo que possam ser feitos com adolescentes, criam círculos de meninas que possam ter mais interesse em falar de coisas interessantes e que a gente possa falar sobre o sagrado do feminino. Criem círculos de jovens rapazes que possam fazer trilhas com seus pais, andando pelo meio do mato, montando acampamento, e onde ele possa fazer uma integração com seu pai, com quem ele nem conversa em casa. Estimulem a criação de novas coisas. Façam que a vida de vocês valorizem o lazer, as viagens, a música, a arte, sabe? A produção de alimentação, a divisão de tarefas em casa a partir de uma outra fala. Não da fala da obrigação, mas da fala que você se reúne como família e tem conselho. E escuta o seu filho com o peso de opinião que você tem no conselho. Não querendo que você seja a autoridade que entenda da vida, porque, porra, nós não entendemos nada. Nós criamos uma sociedade humana que está doente. E reconhecendo com humildade essa condição, a gente faz com que esse adulto em desenvolvimento nos respeite, porque nós estamos respeitando ele. Então, coloca seu filho em reunião de conselho familiar, faz conselho familiar em casa. Não está funcionando a responsabilidade, ou não estamos indo bem. O que será que a gente pode fazer de melhor? Pede tarefas, divide tarefas, pede que tragam ideias, dê poderes aos filhos em casa para ajudar vocês. Dá trabalho, mas a vida vai ser muito melhor. A vida vai ficar com uma sensação, quando você olha para trás e você vê o seu legado, de que você fez a sua parte, de não seguir esse caminho padronizado que te disseram que era o certo, mas você se libertou em vida e conseguiu fazer escolhas a partir do teu amor pelas crianças que você tem dentro de casa, do teu amor pelas crianças da terra, do teu amor por criar uma sociedade diferente. Gente, o Covid vai mudar a nossa vida. Nós não vamos ter outra saída do que criar uma sociedade diferente, porque nossos filhos estão passando por experiências de unidade. Eles estão vendo uma coisa que paralisou a Terra. Eles têm um sentido hoje de que uma coisa que acontece na China de fato interfere no mundo inteiro. Essa percepção de unidade, essa percepção de integração que nós só tínhamos ideia, que nós nem tínhamos vivido. Os nossos filhos estão em idades jovens
entendendo e vendo os nossos pais. Eles estão olhando para isso e pensando, os nossos pais, aqueles que compreendem, voltaram para casa sem saber o que fazer. Todo mundo preocupado, o mundo parou. Como você acha que isso está acontecendo dentro do seu filho? Ele percebe isso num outro nível. Porque a maioria dos jovens que eu conversei, poucos estavam engajados no processo. Porque o tensor da casa estava tão grande que o momento para eles estava chato, deles ficarem presos em casa e para onde eles foram, porque os pais incentivaram isso. Videogame. Jogar com os amigos. Maior parte das horas jogar com os amigos. Claro, vamos pensar o que nós pais estávamos fazendo? Netflix. Estamos fazendo alguma coisa diferente dos nossos filhos? Então, ser protagonista, que é a terceira informação dessa potencialização, é uma tarefa complexa. Eu posso indicar para vocês que assim a gente busque nesses recursos que a gente tem à frente um pouco melhor entendimento dessa visão que a antroposofia traz, que são do primeiro setênio, segundo setênio e terceiro setênio. Que cada pai e mãe pudesse entender um pouco mais o que essas idades fazem na vida das crianças. Tem um livro que eu recomendo, muita gente diz que ele é um livro muito, muito profundo. Eu continuo recomendando ele, 6 anos depois eu não vi essa reclamação ainda. Eu recebi essa informação vinda do pessoal da antroposofia. A pessoa que organizou o biográfico no mundo se chama a doutora Gudrun Burkhardt. Ela é uma mulher viva, mora em Florianópolis, é uma médica e ela escreveu um livro, Tomar a Vida nas Próprias Mãos, de Gudrun Burkhardt. Esse livro é maravilhoso porque ele fala dos setênios e ele traz uma visão clara da formação das crianças nas mais variadas idades e também das idades que você passa. Então, ler esse livro é como um bem-estar para a família. Você vai se situar com mais recurso para poder lidar com isso. Vamos falar um pouquinho do que a gente vai entregar para que vocês possam, com calma, sem pressa, porque vamos ter tempo para isso, né? O que a gente vai abrir agora, a gente vai deixar até a meia-noite aberta. Eu criei um trabalho que está no ar aí já há algumas semanas e sendo orientada para os meus clientes em função do Covid, que é uma jornada comigo que começa no sábado, dia 13 de junho, às 10 horas da manhã. Eu faço um intervalo de 1h30 para almoço e vamos até às 4 horas da tarde. Como é que funciona esse trabalho? Você vai no site, você tira gratuitamente todos os mapas das pessoas que você quer entender, seja a tua família ou das relações que você precisa. Nós vamos entrar em aula e eu vou mostrar para você como ler esse mapa com profundidade, usar ele, sabendo organizar ele e entendendo as variadas pessoas que você quer olhar. Então, se você é mãe ou pai de 2, 3 filhos, se você está casado com uma pessoa, está casada com uma pessoa e você quer analisar essas relações, se você é gente jovem, está namorando um menino, quer entender como é que esse menino, não interessa qual é a idade, nós vamos fazer uma jornada de viajar em cima do seu mapa, entender o seu mapa. E a gente está vendendo isso hoje, até a meia-noite, por R$100. Se você quiser comprar, o link vai estar aberto, você passa lá, à meia-noite eu fecho o botão dessa venda e nós vamos realizar o trabalho dia 13 de junho com o número de pessoas que se inscreveu. Qual é a ideia? É que vocês entendam dentro desse trabalho como vocês podem atuar com a pessoa com quem você está querendo entender, além de você entender a você mesmo, entender o outro. Se você tem um filho de um tipo, né, mais mental e que ele traz um certo espaço de construção intelectual, se você não souber como falar com ele, ele vai te achar uma mãe burra e ele não vai obedecer a tua autoridade. E quando você pega um mapeamento, você rapidamente identifica que o teu filho tem essa característica. E aí você passa a falar com o seu filho respeitando a individualidade dele e falando com ele a partir de um lugar que não é o teu jeito de ser,
mas o teu jeito de ser que respeita o jeito do outro e constrói um conjunto de nós, né? O mapeamento, a jornada do mapeamento, ela tem intenção de te ajudar a construir recursos para que você faça uma conexão dentro do teu ambiente de convivência com maior qualidade, conectando as relações e as pessoas com uma qualidade inteligente de entender qual é a força de existência que essa pessoa traz, qual foi o fluxo de desenvolvimento que ela desenvolveu ou que ela irá desenvolver e como é que você se organiza com ela no momento que você está agora, né? Vai lá, todo esse momento por R$ 100, para que a gente possa olhar para a vida de um outro jeito e sair pela vida disseminando com força de protagonismo a construção de uma sociedade que tenha melhor qualidade. Felipe, dá tempo da gente responder pelo menos uma última pergunta antes de a gente atingir o gongo aí da nossa saída. Maravilha, Márcia. Vamos lá. Coloquei o link aqui para todos também. Está disponível já no nosso site. Essa inscrição está disponível no nosso site, né? Entrou no site, você vai estar lá, Jornada com Márcia Lerina, e ao desligar esse momento aqui, às 21 horas, o Lucas vai abrir esse botão e à meia-noite ele encerra o botão, tá? Vai lá, Lucas, ou Felipe, faz a pergunta aí. Trazendo uma pergunta que foi bastante comum, mais de 6 pessoas levaram esse tom, tá? Para a gente respeitar essa essência dos adolescentes, das crianças, né? Como colocar a borda sem esse resquício do respeito e da subordinação, mas de forma a colocar limites em equilíbrio com a liberdade que esta fase pede, né? Diante então do que você, Márcia, como estabelecer limites para ajudarmos no desenvolvimento dos filhos, se a gente não perder o que é de... Tem duas possibilidades aqui. Você estabelecer limites, se você tem uma relação muito respeitosa com o teu filho, é um ponto. Porque se você é admirado por ele e ele te entende, alguém sábio, em que quando você precisa, você olha com aquele olhar que eu chamo de 43 e ele te escuta, é fácil você fazer essa conversa e estabelecer o limite. E às vezes você tem que elevar o tom e buscar essa força de autoridade para falar. Agora, se você já perdeu essa conexão de respeito do seu filho e ele tripudia a tua autoridade, você talvez precise fazer um caminho de reconstruir essa relação. E se esse caminho precisa ser refeito, ou você faz isso com a ajuda de um suporte de alguém que conhece como criar essa estrutura, ou você se organiza para ser a pessoa que costura isso dentro de casa. Então você vai precisar entender o teu filho, entender a você e criar a comunicação que integra vocês de volta. Esse segundo passo, ele nos desafia mais. Porque se o ambiente de paz de espírito, de comunicação amorosa já foi embora, você precisa de uma figura externa. E essa figura externa pode ser um terapeuta, pode ser um psicólogo, pode ser uma pessoa como eu, que de alguma forma intervém, sabe? Faz uma ação de ajudar a pessoa a chegar a um ponto de olhar um para o outro. Eu fiz isso dentro do mutirão com a mãe e um filho de forma separada, e depois chequei como é que eles estavam indo e o processo foi muito harmônico, né? Mas talvez você possa se colocar como uma zona de problemas junto com o filho e buscar uma ajuda de um médico homeopata, um psicólogo, um profissional que tenha uma certa autoridade no ambiente de buscar harmonia entre vocês dois. E esse é um ponto importante. Porque ao longo da vida, se você não resgatar isso, você vai se ver em maus lençóis com essa relação. Não perca a admiração do seu filho. Mas para você não perder a admiração do seu filho, você não pode perder a admiração com você. Você não pode esquecer de quem você é e de fazer as coisas com paixão na vida. Senão não adianta enganar a essa belezura toda que tem por aí, que esses jovens são mais espertos do que nós, né? Márcia, acho que para a gente encerrar uma pergunta da Cássia, mas que eu queria trazer uma voz que acho que vai refletir talvez um sentimento de todo mundo que não conhecia muito do que você trouxe, né? E tá todo mundo admirado. Como
que a gente reverte? Por exemplo, a Cássia tem uma filha de 8 anos, né? E ela trouxe assim, dá para reverter o trauma que a gente deixou, né? Como que a gente faz isso? Eu vou te dar uma fórmula, Cássia, que eu não sei quem é você, mas uma fórmula que funcionou comigo. Todas as vezes que eu olhava para trás e eu via que a minha filha estava sequelada, como eu dizia, puta, eu sequelei minha filha, sabe? Eu passei por cima, eu respondi mal. Eu achava o momento de me jogar em cima dela, abraçar ela, abraçar, beijar, 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 beijar e dizer: filha, a mãe te ama muito e a mãe quer te dizer o seguinte: a mãe não tem noção de como é que a gente tem que caminhar junto na terra. Me perdoa, filha. Sinto muito as palavras erradas que eu critiquei, o jeito que eu falei, e eu vejo que ela vai se entregando assim, sabe? Que a mãozinha dela vai encostando assim, como numa fase de bebê, e eu acolho aquele momento que eu consegui de volta engatar no coração dela. Então não tem outra coisa melhor do que você reconhecer que você sabe nada e que você precisa da ajuda dela para voltar ao ponto de amor e de união que vocês são e que você ama muito ela. Então você volta ao útero. Isso é a volta ao útero. Você volta ao útero e agarra ela de volta e se coloca no papel da mãe que veio trazer segurança e que chegou primeiro. É isso. Muito obrigada. Gente, muito agradecida por esse momento, muito agradecida por essa audição, que vocês possam ficar com aquilo que é de bom, aquilo que é forte, sabe, que é intenso, que fica pesado, espairece, deixa de lado, não dê bola, e que a gente possa espalhar isso no vento, porque essa matéria deveria ser matéria de base, sabe, da vida. Não dos pais, mas da escola, a criança saber dela mesma, ela poder se estudar, a vida estaria muito diferente. Que a gente possa se ver na jornada. Vai ser um prazer ter você lá na minha sala. Muito obrigada, muito agradecida. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.